Entramos no terceiro módulo sobre loteamentos. Aqui vamos apresentar as regras para que se possa criar e desenvolver um loteamento. Diretrizes para a criação de um loteamento. As diretrizes para a criação de um loteamento representam um conjunto de orientações e regras que devem ser seguidas ao planejar e desenvolver um novo empreendimento urbano, com o intuito de garantir um crescimento ordenado das cidades, a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida aos futuros moradores. Essas diretrizes têm como objetivo principal assegurar que o loteamento seja concebido de maneira adequada, considerando aspectos legais, urbanísticos e ambientais. Os loteamentos são regulados pela Lei Federal 6.766 de 79, que traz as diretrizes para a subdivisão do solo urbano através de loteamentos ou desmembramentos. Mas esta lei não abrange todas as divisões de propriedade. No contexto de condomínios de residências e condomínios de terrenos, que abrange a divisão do solo, a Lei 6.766 é utilizada em conjunto com a Lei nº 4.591 de 64, que trata sobre condomínios em edificações e incorporações imobiliárias, além do capítulo relativo a condomínios lá do Código Civil. Quanto aos parcelamentos em áreas rurais, é necessário ater-se à Lei nº 4.504 de 1964, conhecida como Estatuto da Terra, e a Lei 5.868 de 72, as quais estipulam que nenhum terreno rural pode ser desmembrado ou dividido em uma área menor do que o módulo rural, ou a fração mínima de parcelamento conforme estabelecido em lei. A Lei nº 4.504 de 64 trata do módulo rural, associando a ideia de propriedade familiar, sua exploração para subsistência e o progresso social e econômico. A Lei nº 6.766 de 79, que regula o parcelamento do solo urbano, determina: Artigo 30. Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. Assim, não é possível o parcelamento para fins urbanos em zona rural, e a mudança de zona rural para zona urbana deverá observar o disposto no artigo 53 da Lei nº 6.766, de 1979. Artigo 53. Todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos dependerão de prévia audiência no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, do órgão metropolitano, se houver, onde se localiza o município, e da aprovação da Prefeitura Municipal ou do Distrito Federal, quando for o caso, segundo as exigências da legislação pertinente. Além do artigo 42b do Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257 de 2001. Artigo 42b. Os municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano após a data de publicação desta lei deverão elaborar projeto específico que contenha, no mínimo: Primeiro, demarcação do novo perímetro urbano. Segundo, delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais. Terceiro, definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para a infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais. Quarto, definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda. Ademais, sem as certidões do INCRA, resta impossível o registro de loteamentos rurais nos cartórios de registro de imóveis,
por força do artigo 10 da Lei nº 4.947 de 1966. Fica vedada a inscrição de loteamentos rurais no registro de imóveis, sem prova de prévia aprovação pela autoridade pública competente, a que se refere o artigo 61 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. Para o loteador, a análise das legislações municipais, federais e estaduais devem ocorrer já no início do estudo de viabilidade do loteamento, devendo verificar: Plano diretor do município. Para verificar o zoneamento municipal e identificar as áreas que podem ser loteadas, as condições de ocupação e demais questões urbanísticas, como recuos, taxa de ocupação, altura máxima, etc. Lei de uso e ocupação do solo, para verificar se o local escolhido permite comércio, indústria, residências, etc. Código de obras, para as regras quanto às construções, edificações do município. Lei do sistema viário, para definição sobre o sistema de transporte coletivo do município. O loteador também deve observar as características locais do solo a ser parcelado, as questões geográficas, tais como declive do terreno, áreas íngremes ou sujeitas a deslizes e desmoronamentos e ainda as questões ambientais. Identificar áreas de preservação, se houve algum tipo de dano ambiental, poluição e degradação do solo, se há área de reserva legal e analisar os limites para a construção. Outro fator determinante é o entorno da área que se pretende lotear, verificar o acesso a serviços como escolas, hospitais, supermercados, opções de lazer, mobilidade, padrão e costumes da vizinhança, etc. Outras questões a serem analisadas: custo de construção, taxas, impostos e emolumentos, fluxo de caixa, financiamento e securitização. Tudo isso para definir a viabilidade econômica e financeira. No próximo e último módulo sobre o tema loteamentos, iremos apresentar como se faz o projeto, aprovação e registro. Fique ligado e compartilhe estas aulas.